fazer. Então, Paulo, a doutrina paulina, a teologia paulina, ele tem muito claro para ele a visão, tanto é que o que antecede aos versos que foram lidos, Paulo ele fala sobre uma guerra. Que guerra é essa que Paulo está dizendo ali? Paulo está dizendo que há uma guerra entre a nossa natureza humana, a nossa carne, contra o nosso espírito. Paulo vai dizer ali também que é uma guerra que não tem fim, não tem o tempo. Todo dia nós vivemos esta guerra, todo dia nós vivemos esse conflito. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada. Paulo está dizendo que é constante isso. Não há um tempo que isso não aconteça. Esta peleja entre a nossa natureza humana e contra o nosso espírito. A nossa natureza humana quer aquilo que a carne deseja. E o nosso espírito busca mais conhecimento de Deus e mais se aproximar de Deus e mais de Jesus. Paulo, ele não fala só sobre esse ponto aos Gálatas. Paulo, se nós pegarmos as cartas paulinas, Paulo deixa muito claro que esse confronto que há entre o desejo e a razão, entre o entendimento e aquilo que é sentimento, o que domina. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, logo no capítulo 1, também vai falar sobre isso. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Coríntios, também vai dizer bem amplo. Então, Paulo não se resume às obras da carne. Claro que em Gálatas fica isso muito evidente, né, como uma lista, mas se nós olharmos as outras cartas paulinas e a doutrina paulina, a gente começa a observar que Paulo tem isso com uma doutrina, com uma firmeza mesmo. Porque quando ele escreve também a carta à igreja de Coríntios, ele vai falar muito sobre isso, sobre o pecado da prostituição, como que isso afeta não só a nossa alma, mas também afeta o nosso corpo. Paulo também vai falar sobre o amor, a descrição do amor da forma mais poética, mais bonita de ser dita. Paulo vai dizer ali a carta à igreja de Coríntios. Então, para Paulo, essa visão de guerra entre o espírito e a carne é algo muito claro para ele. Só que Paulo, quando escreve a carta dos Gálatas, lá no seu capítulo 5, logo após ele mencionar esta peleja que tem entre a carne e o espírito, ele agora vai nos dar uma lista, para a gente poder evidenciar, que aí aqui entra um ponto muito principal. Como evidenciar se eu sou um crente realmente espiritual, se eu sou um crente com obras carnais? Paulo está querendo dizer, um ponto mais interessante é que Paulo não está falando isso em uma pregação, em uma praça. Paulo não está pregando isso nas ruas. Paulo está escrevendo uma carta direcionada a uma igreja. Então, logo, quem está lendo ou quem está ouvindo a ministração desta carta são pessoas que, assim nós podemos entender pela base, são pessoas que já aceitaram a Cristo. Há uma igreja estabelecida naquele lugar. E Paulo está dizendo para aquela igreja, para pessoas que são cristãos, que são crentes, olha, nós precisamos ter um cuidado. Então, se Paulo estivesse falando isso em uma pregação externa, nós entenderíamos que era uma pregação de arrependimento, em questão de salvação, mas Paulo está doutrinando uma igreja dizendo, olha, que tipo de cristãos nós estamos sendo? Quando olham para nós, o que consegue evidenciar em nós? Será que estão evidenciando que nós somos de fato, quando nós nos reunimos como congregação, como igreja, nós somos uma igreja espiritual ou nós somos uma igreja com frutos carnais, com obras carnais? Aí Paulo começa a dizer, mas como que a gente pode identificar se de fato eu tenho as evidências do fruto do Espírito ou se eu tenho as obras da carne? Aí Paulo faz uma lista. E nesta lista, ele começa a descrever, primeiro ele começa pelas obras da carne. E por que Paulo começa sobre as obras da carne? Porque ele entende que, outra parte importante aqui dita, que Paulo poderia dizer, tanto para a carne como para o espírito, fruto. Mas Paulo não utiliza fruto para a carne. Ele utiliza só o termo karpos, que é fruto no grego, só para o espírito. Mas para a carne, ele utiliza obra.
outro ponto interessante, quando nós vamos para a raiz do grego, Paulo não utiliza para o espírito, ele diz fruto, singular. Ele não diz frutos, ele diz fruto. Mas para a obra da carne, ele não diz obra da carne, ele diz obras da carne. Então ele começa a separar para quem está ouvindo, para quem está estudando, para quem está tentando aprender com Paulo olha, aquilo que é carnal, existem várias fontes de crescimento. E esse crescimento, ele vem da nossa carne. Quando nós caímos lá com Adão, a nossa carne, ela busca isso. O que ela busca? Ela busca a contenda, ela busca o desejo, ela busca a vontade própria. Aí ele diz obras, é o que a nossa carne, ela produz de uma forma orgânica, de uma forma natural. O homem sem Cristo, ele produz isso. O homem sem Cristo, ele produz morte. O que Paulo está querendo dizer as obras da carne produz morte. Mas quando ele diz fruto, e aqui eu quero iniciar cada uma delas, quando ele diz fruto, ele não está dizendo várias fontes, várias sementes. Ele está dizendo que existe uma única semente. E essa semente vai gerar um fruto. Qual é essa semente? Essa semente é o Espírito Santo. Essa semente é brotada dentro do nosso coração. É plantada. Quando ela é plantada no nosso coração, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela vai gerar o quê? Fruto. Não frutos. Porque se fosse frutos, poderia ter várias sementes espirituais. Poderiam dizer, não, essa semente é do Espírito, essa semente é de Deus, essa semente é de Jesus, essa semente... Não. É uma coisa só, uma unidade, uma trindade. São os três juntos. E os três juntos vão operar as evidências. Então, o que Paulo separa para obra e o que Paulo separa para fruto, primeiro ponto é a semente. A semente, ela é Cristo. Por isso que eu separei o Evangelho de João, que diz, aquele que está ligado a quem? A Cristo. Produz fruto. E se você olhar lá também, lá no Evangelho de João, capítulo 15, ele também não diz frutos, diz fruto. Também está no singular, está carpo. Não é frutos. Lá não vai sair manga, lá não vai sair laranja, lá não vai sair limão, saindo da mesma planta, não. Daquela planta, se eu estou nele, o que ele produz, vai produzir em mim. Então, se Cristo é a videira e eu estou nele, o que Cristo produziu? Aí nós temos aqui a lista. Jesus produziu amor, Jesus produziu alegria, Jesus produziu paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se Cristo produziu isso nele, que é a videira, se eu estou nele, o que eu vou produzir? As mesmas características que Cristo produziu. Por isso que Paulo, como disse, e sejam meus imitadores. Assim como eu sou de Cristo, o Paulo está querendo o seguinte, olha, eu já estou na videira. Então, quando você olha para mim aqui, você consegue ver semelhanças, você começa a ver o Espírito, o mesmo Espírito que operou em Cristo, opera em mim, e se vocês estiverem também na mesma ligação, operará em vocês. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja, por isso que ele separa primeiro fruto. Fruto carrega semente, semente gera vida. Então, enquanto a obra da carne gera morte, o fruto gera vida. E dentro dessa dimensão, dentro desta visão, é que Paulo ele vai começar a trabalhar o fruto do Espírito. E quando ele começa a trabalhar, ele começa a falar sobre as novas evidências. Então, qual é a visão de Paulo? Trazendo uma visão bem clara para nós. É como se fosse uma tangerina. A tangerina é um fruto. Mas quando eu tiro a casca daquele fruto, existem vários gominhos dentro da tangerina. Paulo está querendo dizer, olha, cada gominho representa um dos 9 pontos que nós vamos trabalhar aqui. Né? A gente, quando está na escola dominical, mais novo, ensina isso para a gente. Pega uma tangerina e fala, é isso aqui. Então, é um fruto. Dentro desse fruto, tem esses 9 gominhas que estão ligadas ao fruto. Pastor, qual é a visão que Paulo está querendo dizer? Eu posso ter um e não ter o outro? Não. Eu preciso evidenciar os 9. Por quê? Eu não sou o fruto. Eu não carrego fruto. Então, se eu carrego fruto,
Não tem como ter a metade da tangerina e a outra metade, não, não. Eu tenho que ter a tangerina por completo e ter ela por plenitude. Aí Paulo inicia-se, eu vou tentar adiantar um pouquinho, porque são 9 pontos, para a gente poder trabalhar de uma forma bem tranquila. Segundo ponto, irmãos, que eu trago para a gente aqui, é que se perde também, quando a gente aplica a tradução, né? Isso em qualquer língua, se a gente traduz do inglês para o português, ou do português para o inglês, do espanhol para o português, existem palavras que, ao traduzir, tornam-se um pouco genérica. E do grego para o português, também há essa diferença. Quando a gente lê, muitas vezes, amor dentro do português é muito amplo. A palavra amor, ela representa muitos tipos de sentimentos. Amor, meu com a minha esposa, como que eu classifico isso? Amor. O sentimento que eu tenho pela minha filha, qual o nome que eu dou para isso? Amor. O sentimento que eu tenho pelos meus pais é amor. Mas todos eles são o mesmo sentimento? Não. O sentimento que eu tenho pela minha esposa é um. O sentimento que eu tenho pelos meus pais são outros. E o sentimento que eu tenho pela minha filha é outro. O sentimento que eu tenho por um amigo, amor de amigo, é outro. Então, para nós, dentro do português, acaba se tornando uma palavra muito ampla, né? E muitas vezes fácil de ser dita, né? Eu amo aquilo. Até a gente diz o amor por uma coisa. Poxa, eu amo aquela... Eu particularmente, né? Eu amo empadão. Então, eu já digo aquela palavra, eu amo empadão. Mas o amar o empadão está no mesmo nível do que eu amo a minha esposa? Não. Mas é a mesma palavra. Então, quando a gente olha aqui, a gente precisa entender qual é o sentimento que Paulo está aplicando aqui. A gente aprende, com o tempo, que eu preciso entender o sentimento do autor. Quando a gente vai ler um livro, ou até mesmo uma lei, a gente precisa entender que há um sentimento por detrás do que está sendo escrito. Há um sentimento por detrás. Tem algo que o autor quer repassar para nós. Então, quando a gente busca o sentimento, qual o sentimento que Paulo está querendo dizer para nós? Será que o Paulo está dizendo que tipo de amor que Paulo está querendo mencionar para a igreja? Porque, eu tenho que ter amor. Então, se eu perguntar hoje, você tem amor? Tenho, tá. Mas o amor que você possui é o amor que Paulo está dizendo? É o amor que Paulo está dizendo que a igreja precisa ter como fruto de espírito? Às vezes não. Às vezes você ama a obra do Senhor, mas o sentimento não está dentro do contexto do que Paulo disse como fruto, como uma evidência dele. Não é. E aí há o conflito. Por quê? Às vezes nós ouvimos palavras como longanimidade, benignidade, nós vamos chegar lá. Só que a gente não sabe o sentido real do que Paulo está querendo dizer para nós. Tá, eu tenho que ser longânimo, tá, paciente, eu vou entrar daqui a pouco nesse tema. Tá, mas que tipo de paciência é essa? É uma paciência com quê? Com quem? Em que situação? Porque ser paciente também no português é muito amplo. E o que Paulo está dizendo para nós aqui? É dentro disso que eu quero trabalhar com os irmãos. Então, a gente começa a entender que dentro da cultura mesmo grega, havia algumas palavras utilizadas na época de Paulo. Primeiro que a palavra ágape, que para nós aqui se tornou uma palavra muito bonita, muito importante para nós, na época de Paulo havia outras palavras que representavam o amor. Outra palavra que representava o amor na época de Paulo era eros, que era um termo de amor muito mais conhecido e muito mais valorizado na época de Paulo. Só que qual é o sentido de eros? Eros na palavra, no sentido grego, ela vem do desejo. Então, a palavra eros no grego é um desejo insaciável. Sabe aquela pessoa que compra um carro? Ela tem um desejo de comprar um carro. Ela tem o sonho dela comprar um carrinho. Ela compra aquele carro. O sonho dela é comprar uma Uno. Vou dar um exemplo aqui de uma Uno. Enquanto ela não compra, ela não se sacia. Mas quando ela compra aquela Uno, qual deveria ser o comportamento dele? Parar, mas não. No dia que ele comprou a Uno, ele entra, vira a chave do carro, ele diz, agora eu quero comprar um Honda. É uma pessoa que nunca está saciado. É uma pessoa que nunca está satisfeita. É mais ou menos, eu tenho um emprego. Eu estudei para ter tal emprego.
Mas quando consegue aquele emprego, ela não está satisfeita. Ela já está ali já pensando no outro. Então a palavra eros, na época dos gregos, que era muito valorizada, era um sentimento de amor que era nunca saciável. E também esse tipo de amor era utilizado muito em questão de desejo entre homem e mulher. Então era algo insaciável. Então eros era um termo que usava naquele tempo. Outro termo também, filia ou filéu, que tem uma de afeição. Jesus, quando vai conversar com Pedro, vai perguntar: ô Pedro, tu me ama, ágape? Aí Pedro vai dizer: não, Senhor, eu te amo, mas eu te amo filéu. Jesus está perguntando: você me ama com o amor que eu te amo? Aí Jesus, depois que Pedro tem aquela situação de negar a Cristo, ele não consegue dizer para Pedro, para Jesus, que ama ele ágape. Não, eu te amo filéu. O que Pedro está querendo dizer? Só que quando você lê ali, você vê amor e amor. Pedro, tu me amas? O que você lendo o texto, o que você vê? Jesus, tu sabes que eu te amo. Só que Jesus está dizendo um tipo de amor e Pedro está respondendo um outro amor. Jesus está perguntando: tu me ama, ágape? Aí Pedro está dizendo: Senhor, eu te amo, filéu. Então, qual é a dinâmica da conversa? Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas de uma forma sacrificial, de se entregar por mim? Aí Pedro, lembra que Pedro, ele, na hora que Jesus está sendo levado para ser crucificado, ele nega Jesus por 3 vezes. Aí Jesus toca na ferida: Pedro, tu me ama, ágape? Tu tem um amor sacrificial por mim? Aí Pedro vai lembrar: eu não posso dizer que eu tenho amor sacrificial por ele, porque alguns dias atrás aí, eu tive um teste de fidelidade e não consegui, eu traí. Então eu vou dizer: Senhor, eu te amo, mas eu te amo filéu, eu te amo como amigo. Por 3 vezes, Jesus vai perguntar para ele. Aonde eu quero chegar? O intuito não é ministrar sobre esse texto, mas só para a gente conseguir entender a importância do sentimento da palavra. Só que quando eu leio amor e amor. Então, o que dá nos entender? Jesus está perguntando se ama e Pedro respondeu que ama. Mas na prática, Jesus está perguntando um tipo de sentimento e Pedro está respondendo um outro sentimento. Então, não é o que Paulo está dizendo aqui, não é: igreja, tu tem amor eros? Não. Igreja, tu tem amor filéu, de amigo, de afeição? Não. Eu preciso que vocês tenham amor ágape. E o que é o amor ágape? Ah, pastor, é o amor sacrificial. Eu até botei aqui, amor, botei a palavra no grego, ágape. Sentido original: amor sacrificial, incondicional, que nasce da vontade, não da emoção. Decide amar mesmo sem merecimento. Então, o que é o amor ágape? Amor ágape é um amor que eu escolho amar. É eu olhar para Desirê, minha esposa, e dizer para ela que eu a amo, mesmo que esse amor não venha a ser o quê? Correspondido. Primeiro ponto. Segundo ponto, não ser merecedor. As atitudes da Desirê, que ela faz, o que ela pratica, ou até que ela exerce comigo, não deveria ter no meu coração o quê? O amor. Mas eu, mesmo sem ela merecer, eu vou amar. É uma escolha. É esse amor que Paulo descreve à igreja de Coríntios. Um amor que tudo crê, um amor que tudo suporta, um amor que não pensa mal, um amor que não é invejoso, um amor que não quer sentar na mesma cadeira, na cadeira do outro. É um amor que, independente da personalidade daquela pessoa, o que Paulo está dizendo para aquela igreja não é um amor de emoção ou sentimento, não é um amor de atração, não é um amor porque me fez algo e eu devolvo aquele sentimento. Não. Esse tem outros nomes dentro do grego. Pode ser filéu, pode ser filia, pode ser eros, pode ser outro. O que Paulo está dizendo para nós é que nós precisamos ter um amor ágape. E o que é o amor ágape? É eu amar o pastor Ailton, independente de quem é o pastor Ailton. Eu amar o pastor Ailton, independente da postura do pastor Ailton, do pastor João, do pastor Joaquim, do pastor Pereira. Não é condicional, é incondicional. Condicional é: você faz, eu faço. Tu me dá algo, eu retribuo algo. Isso é condicional, está condicionado a uma troca. O amor ágape é incondicional. O termo que Paulo está querendo dizer para nós, trazendo para o ambiente congregacional,
ambiente igreja vai ter pessoas no nosso meio difíceis, com comportamentos difíceis, com situações difíceis. E que se você olhar dentro de uma naturalidade nossa, o que nós iríamos nos fazer? Nos afastar, deixar de amar, ou até mesmo nem ter comunhão. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. Só que esse sentimento está errado. A pessoa pode ser uma pessoa difícil, mas eu preciso amá-la. Ela pode me ferir, mas eu opto em amar. O que Paulo está dizendo para aquela igreja eu preciso que vocês tenham a característica de Cristo. E levando para Cristo essa parte aqui para mim é mais fundamental. Judas chega para quê? Já traiu ele, não é para trair, já traiu. Porque quando vai lá e recebe as moedas, o fato já se consumou. O dinheiro já estava no bolso de Judas. O que Judas está fazendo agora? É só concluir, levar aonde Jesus está. Amém ou não amém? Aí, Jesus está lá. Irmão, se coloca nessa situação agora. Tu já tem a ciência, porque Deus já falou, aquele que colocar a mãozinha lá, pegar o pão, papá, vai ser o traidor. Jesus já sabe que ele está vindo com a comitiva. Você deixaria ele te dar um beijo? Você fala, sangue de Jesus tem poder para lá, Satanás. Mas aqui não. Você chamaria ele de amigo? Não. Se possível for, dentro da nossa carnalidade, na naturalidade nossa, liberaríamos até uma palavra ruim para ele. Poxa, você é um ingrato. Você fez isso, tanta coisa eu fiz por você. Mas o que Jesus faz? Chama ele de quê? Amigo. E nós? Se fosse nós no lugar de Jesus com Pedro, será que nós iríamos atrás dele na praia para reconquistar e refazer o ministério? Porque Pedro voltou a práticas de pesca. Ele conhece Cristo na pesca, tem 3 anos e vai uns golinhos no ministério. Quando acontece aquele sentimento de vergonha que há sobre Pedro, aonde ele vai? Ele volta a pescar de novo. Mas olha o amor de Jesus. Jesus podia ir aonde? Em vários lugares. Mas Jesus foi aonde? No primeiro encontro com Pedro. Isso é o quê? Amor ágape. Amor sacrificial. É sacrificar a vontade, os desejos. Até mesmo, irmão, dentro desse quesito, se você olhar toda a história, quem estava certo? Jesus ou Pedro? Jesus. Mas independente da razão do certo, o que ele foi? Resgatar uma ovelha que caminhava para estar o quê? Perdida. Amor ágape. Amém ou não amém? Então, se o Jefferson puder colocar para mim aí, Colossenses 3:14, você está com a sua Bíblia também, puder colocar também, Colossenses 3:14. Que diz assim para nós: e sobre tudo isso, revestivo de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor ágape. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo do 4 ao 7. 1 Coríntios. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para a gente fechar aqui, Efésios capítulo 5, versículo 2. E andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e cheiro suave. Então, resumindo, para a gente poder seguir para o próximo, qual é o amor? Ágape. É um amor sacrificial. É o amor que eu escolho, é uma escolha, não é um sentimento, não é uma emoção, ela vem da razão. Eu escolho.
A gente vive um tempo hoje dentro da igreja que está muito dentro do sentimento. Eu preciso sentir, né? Para poder a gente glorificar, para a gente levantar a mão, para a gente dizer que Ele é santo. Eu acho um equívoco do que está sendo tratado isso com a igreja. Por quê? Porque independente de eu sentir ou não, Jesus merece o quê? Glória. Ou Ele só merece glória quando você sente Ele? Eu usei até na congregação uma forma de dizer. Nós estamos em uma casa. Eu estou na sala e a minha esposa pode estar no quarto. Nós estamos na mesma casa, sim ou não? Estamos no mesmo ambiente? Talvez não, mas casa sim. Eu sei que ela está em casa? Estou vendo ela? Sim. Vendo ela em quesito de estar em casa. Está em casa? Sim, eu sei que ela está em casa. Mas estou sentindo ela me tocar? Não, mas eu sei que ela está em casa. Se eu gritar, Desirê, no quarto, ela vai fazer o quê? Oi! Ela responde, não é isso? É a mesma coisa Jesus. Eu não preciso chamar Ele porque eu senti Ele. Se eu quero sentir Ele, eu chamo Ele. Jesus, Ele aparece, se revela, aí faz o que tem que ser feito em nosso meio. Mas como que funciona isso? Isaías capítulo 6. E os serafins dizem o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí isso fez o quê? A glória dele o quê? Mas o que havia? A adoração. Então eu tenho que adorar Jesus independente de sentimento. Culto racional. Com sacrifício vivo, nosso corpo com sacrifício vivo. É isso. Eu vou vir para cá e vou adorar. Se Ele sentir graça na minha adoração e quiser alegar a minha alma com a sua presença, glória a Deus. Mas se Ele também nesse culto achar que não é o dia de tocar na minha alma, também glória a Deus. Ele continua sendo Deus. Isso é amor ágape. Está conseguindo compreender? Não é uma emoção, não é um sentimento, porque sentimento é mutável. Hoje tu gosta de mim, se eu tiver uma atitude que talvez você não concorde, tu vai deixar de gostar de mim. Aí imagina só, um relacionamento com Deus assim, um dia tu gosta, um dia tu não gosta. Um dia Ele te dá a bênção, o dia Ele não te dá a bênção. O dia que Ele te dá a bênção, que Deus maravilhoso. Aí o dia que Ele não te abençoa, que Deus cruel. Como funciona isso? Então não é. Então é um amor de escolha. Ponto 2, alegria, no grego chará. Sentido original, gozo interior estável, independente das circunstâncias externas. Nasce da graça de Deus. Essa palavra alegria que diz aqui, ela se aplica, ela tem uma derivação da graça. Tá? Um ponto aqui também muito complexo quando a gente lê, né? Alegria. Parece que a gente vive 24 horas pulando de alegria. Aí eu te pergunto algo, você que está um tempo no Evangelho. É 24 horas estou sorrindo? Aí muitas vezes é a compreensão equivocada do texto, do sentimento do texto. Irmãos, como tu vai sentir alegria em uma morte? Morreu alguém. Aí como que funciona isso? Qual o sentimento que você vai sentir na hora daquela notícia? Tristeza. Isso é humano, isso é natural, isso é racional. É racional, irmãos? Tu está num velório pulando de alegria? O ambiente é para isso? Lamento, choro, saudade. Isso rompeu a sua ligação com Deus? Não, claramente que não. Naquele momento é uma pessoa que você amava e que se perdeu. Então, o gozo interior estável, independente das circunstâncias externas, está muito vinculado à graça. Então, que alegria é essa? A alegria da salvação, é que Paulo está dizendo. Não é uma alegria de conquista. Ah, eu comprei um carro, eu passei num concurso público, me veio uma alegria. Amém ou não amém? Veio. Mas isso foi condicionado ao quê? A uma conquista. Como a tristeza está condicionada a uma perda ou uma notícia ruim. O que Paulo está querendo dizer para aquela igreja não é que eles vão ficar sorrindo o dia inteiro. Até porque a Bíblia diz o quê? Neste mundo nós teríamos o quê? Aflições. Então, seria anexo isso? Se o próprio Cristo está dizendo, olha, igreja, neste mundo tereis aflições. Aí ele complementa isso. Tende bom ânimo ali é o quê? Lute, se esforce, para que esse sentimento da guerra não roube de você o quê? A alegria. Mas que alegria é essa que o texto está falando? A alegria da salvação, xará da graça. É uma alegria que o mundo não consegue te dar,
a faculdade não consegue te dar, teu filho não consegue te dar, teus pais não conseguem te dar. Quem consegue te dar essa alegria? Só o Espírito Santo de Deus. Aí entra um outro ponto interessante, é você estar numa situação difícil, numa situação onde todo mundo estaria desesperado, onde todo mundo estaria choroso, em questão de guerras, de lutas, de perdas, mas você consegue ainda esboçar uma alegria e dizer, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo, Deus ele sabe o que está fazendo, se ele levou, porque ele sabe o propósito, mas quem te dá esse consolo? Cristo. O Espírito Santo. É Ele que te dá. Então, só que muitas das vezes, pessoas chegam, talvez num gabinete pastoral, pastor, está me faltando alegria. Não, calma, mas por quê? O que está acontecendo na tua vida? Qual a situação? É isso. A gente entende, mas o que não pode te roubar? A alegria da salvação. O brilho do Espírito Santo não pode ser roubado pelaquilo que está acontecendo na forma externa. Por isso que a palavra que Paulo utiliza é gozo interior, que é alegria estável. O que é estável? Contínua. Essa realmente. Eu tenho alegria no meu coração em Cristo. Ontem, eu tenho hoje e terei amanhã. Independente do que como foi meu dia. Se eu recebi notícias boas ou se eu recebi notícias ruins. Se foi vitória ou se foi perdas. Mas no meu coração, com a minha salvação, o que Paulo está querendo ser um pouco mais claro aqui tem roubado a sua salvação? Tem roubado a sua comunhão com Deus? Se tem roubado, tem faltado na tua vida a alegria. Xará. Agora, com tudo que tu está passando, porque, irmãos, olha o que Paulo está dizendo, alegro-me nas minhas provações e nas minhas prisões. Qual a alegria que Paulo está querendo dizer? Pela obra. Xará, pela graça. Porque pela condição do ambiente, ele estaria o quê? Triste. Olha que Paulo escreve a Timóteo na sua última carta. Olha, na minha cadeia, todos me abandonaram. Você acha que esse homem estava como lá? Pulando de alegria, soltando amarelinha? Ele está desabafando para Timóteo. Timóteo, todo mundo que estava comigo me abandonou. Mas ele disse que, mas eu estou alegre. Alegre por quê? Porque eu sei o que me espera. Eu sei que a coroa, eita Jesus, eu sei que a coroa está ali próximo, a justiça está ali próximo, todo mundo me abandonou, mas o Eterno nunca me abandonou, sempre esteve comigo em todas as minhas prisões e provações. Então, é uma alegria que, eu até escrevi aqui, é uma alegria que Paulo experimentou mesmo na prisão, como está lá em Filipenses 4:4, bota para mim por favor aí, Filipenses 4:4 por gentileza. Filipenses 4:4, por gentileza. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Paulo está dizendo o que ali? Das suas guerras. Mas mesmo assim está dizendo, olha, tem alegria no Senhor. Não depende da prosperidade. É produto da presença de Deus e da certeza da salvação. Então, irmãos, nós temos que entender e separar isso aqui. Para que a gente possa ter uma vida até saudável em Cristo. Separar alegria de emoção. Paulo está batendo na igreja por aquilo que é emocional. Ele quer que a gente entenda o básico aqui. Não é um amor que é mutável pelo meu sentimento, não é uma alegria que é mutável pelo meu sentimento. Paulo está querendo dizer, independente do que tu está sentindo, carrega a presença, carrega a graça, carrega a alegria, tem a certeza da salvação. Está indo para a morte, mas eu estou alegre. Por quê? Porque eu sei quem tem me sustentado e quem tem firmado os meus passos. É isso que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Você pode dar um glória para Jesus nessa noite? Terceiro ponto, paz, eirene. Sentido original, reconciliação restaurada, ordem entre Deus e o homem, inteireza de vida. Outro ponto, a gente lê paz, a gente vê ausência de guerra. E é isso que acontece? Não. O que Paulo está dizendo? Paulo está, como eu acabei de dizer aqui, eu vou trazer um pouco da alegria agora para a paz. Paulo já viveu muitas prisões, muitas guerras. Que paz é essa que Paulo está dizendo? Irmãos, é paz com Deus.
O que Paulo está querendo é o seguinte, olha, se você hoje tem um Espírito Santo de Deus, a reconciliação, o acesso ao trono foi o quê? Restaurado. É essa paz que Paulo está querendo dizer. Tem muita gente aí fora que está vendo uma vida sem problema nenhum, saúde top, família tranquila, financeiro tranquilo, está tudo bem. Mas quando tu senta para conversar, está em guerra onde? Aqui. Já não sente mais Deus, não carrega mais Deus, já não tem mais aquela paz. É uma pessoa que o semblante, sabe aquela pessoa que tu chega e que tu olha para o semblante dela, tu já vê, rapaz, mas está em guerra. Aí tu até chega em casa e fala para a esposa, mas como que em fulano está com essa guerra, meu? Pastor Carlos Henrique, como que pode estar com aquela guerra lá, o irmão fulano, ou a pessoa ciclano? Rapaz, está tudo bem, pastor, não está com aquilo, o filho está assim, mas só com o semblante amarrado, só tem palavras dura, uma pessoa triste, semblante decaído. Aí você vê a irmã José, que está numa prova terrível, a luz pode ser cortada, está lá com problema, com aquilo, problema daquilo, mas a mulher tem, oh meu Deus, a irmã tem um semblante de tranquilidade, mesmo com ela com aquela guerra toda, quando tu chega perto dela, tu sente uma paz que excede todo entendimento, aí tu não consegue entender. Um está com a vida tranquila, com semblante de guerra, alguém está com guerra, mas com semblante de paz. É isso. É isso aqui. É o quê? É paz, mas não é paz, porque, irmãos, é complexo. Talvez numa outra oportunidade a gente consiga até aprofundar mais isso. Mas a gente precisa entender o sentimento da palavra. Tem muita gente em crise porque, mas eu não vivo, não consigo, para que paz? Ausência de guerra? Querido, então traslada, vai para a glória. Porque nesse mundo, querido, é só crente que fica gripado? Não. É só crente que fica desempregado? Não. O que acontece? O sol nasce para o justo e para... Nós vivemos, irmãos. E glória a Deus por isso que nós vivemos. Tu só pegou gripe porque você está vivo. E glorifica o Senhor por isso. Você só aconteceu, talvez, aquela situação porque tu está vivo. Se tu tivesse morto, tu não está vivendo isso. Então glorifica ao Senhor porque tu está vivo. Porque tu pode caminhar, andar, pular, virar cambalhota. Glorifica ao Senhor por isso. Tem uma casa, uma família, uma cama. Tu pode ver, talvez tu não almoçou o que tu queria comer. Não foi aquela picanha, foi aquele ovo frito. Mas glória a Deus pelo ovo frito que estava na panela. Glória a Deus por isso. Tem gente que nem um ovo está tendo para poder comer. Mas é paz. É independente disso. Carregaram uma paz. E essa paz é o quê? Reconciliação para com Deus. É interesse de vida. É entender que hoje eu tenho acesso liberado ao trono de glória. Não tem mais o quê? O intermediário, não. É direto. Jesus, ele abriu esse canal hoje. Eu não preciso apresentar sacrifício para o sacerdote e o sumo sacerdote lá apresentar, não. A minha adoração hoje, se eu dobrar o meu joelho aqui, o Senhor desce na minha casa, desce no meu quarto, desce nessa igreja, desce no meu carro, no meu trabalho e fala comigo. É paz. É paz. Eu te faço uma pergunta hoje. Qual semblante tu tem transpassado hoje? Para quem está perto de você? Tu gera paz, tu gera guerra. É testemunho ou testemunho? Se eu sentar do teu lado e a gente conversar meia hora, eu vou aceitar Jesus ou eu vou correr da igreja? É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. A página não, irmãos. O contexto é esse. Estão sendo perseguidos, estão sendo presos. Um pouco mais à frente da história, vão ser levados para o Coliseu, vão ser pendurados como tocha viva. Imagina, estão lá no Coliseu, família reunida. As bestas feras vão ser soltas para poder tragar aquela família. O que eles estão fazendo? Joelhos dobrados, louvando ao Senhor, com paz. Irmãos, o ambiente é de paz? Não, o ambiente é de quê? De guerra. Mas o que está neles faz o ambiente de guerra se tornar um ambiente de... Quanto mais crente matava, mais gente se convertia. Quem estava assistindo, vendo aquilo ali, era tocado por aquilo ali. Como que pode? Eu preciso servir um Deus desse pessoal aí. Esse pessoal vai ser devorado agora por um leão. Eles estão cantando. Eu preciso conhecer esse Jesus aí, eu preciso ter essa paz. Porque eu não tenho essa paz que eles têm, não. É isso, irmãos. É transmitir paz em meio às guerras. Romanos 5:1, por gentileza. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com quem? Com Deus.
por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com quem a gente tem paz? Não com o mundo. Com o mundo nós estamos em guerra, mas com Deus nós temos paz. Outro, Efésios 2,14. Efésios 2,14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Para fechar. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo que seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Ponto 4, longanimidade. Sentido original, ânimo longo. Paciência que suporta ofensas e pessoas difíceis por amor, sem revidar. Irmãos, o que é longanimidade? Não é só ter paciência. Porque você pode ter paciência com muita coisa, com muitas situações. E não é isso que Paulo está falando. O sentido mais literal aqui seria ter paciência com pessoas difíceis. É tardio em irar em pessoas que são difíceis. É isso a longanimidade no sentido que Paulo está aplicando para aquela igreja. O sentido aqui literal é alma comprida, resistência de quem suporta a injustiça confiando no juízo de Deus. Virtude é Deus sendo paciente conosco como modelo. É mais ou menos o que Deus é conosco. Deus é longânimo. Com quem? Com a gente. Nós temos uma atitude errada. De imediato vem um castigo. Deus faz o quê? Te dá oportunidade para quê? Para você se arrepender. Se você se arrepende, o que Ele faz? Te perdoa. Isso no domingo. Na segunda-feira, de tarde, tu faz o quê? Outro negócio. Aí Jesus fica, poxa vida, vou mandar um anjo lá, passar a espada lá no vaso lá. Mas é assim que funciona? Não. Aí de noite você dobra o joelho, ora, Senhor, desculpa, de tarde, pá, Ele vai te perdoa. Ele não é longânimo? Ele não é tardio? Eu gosto de uma visão de um pregador, que ele disse o seguinte: existem dois anjos que ficam, ele trazendo uma metáfora, né? Que havia dois anjos na frente, no altar de Deus. Um é o anjo da justiça, só que ele só tem uma asa, do juízo. Só tem uma asa. Aí tem o anjo da graça, ele tem duas asas. Aí o que o pastor estava querendo dizer, o pregador, é que quando você peca, Deus manda o anjo da justiça. Ele vai com uma asinha, ele demora para chegar, porque só tem uma asa. Porque ele tem a expectativa que no decorrer do tempo, até o anjo chegar com a justiça, você se arrependa. E ele possa mandar rapidamente, ligeiramente, o anjo da graça, para quando o anjo da justiça chegar lá, ele mostrar, não, foi o sangue do meu filho, já está pago. Não precisa agir com a justiça que deveria ter sido agida naquele momento. O que o pregador estava querendo dizer é, o sangue faz isso. Porque Deus é justo. Independente dele te amar, ele te ama. Mas independente do amor dele, ele exerce justiça. Por que nós não somos consumidos quando nós não pecamos? Porque é a graça, é o sangue de Cristo. Que toda vez que nós pecamos, Satanás vem com uma cédula dizendo, olha, o pastor Emanuel pecou, lá na figueira. Juízo. Porque ele pecou. Aí Deus faz o quê? Juízo. Mas quem se apresenta lá no tribunal? Jesus. Aonde? Com sangue. Ó, pastor Emanuel pecou. Mas ele dobrou o joelho e se arrependeu e confessou os seus pecados. E quando ele confessou, o meu sangue desceu sobre ele. Então o pecado que estava sobre ele, estava sobre mim lá na cruz do Calvário. Pode perdoar porque eu carreguei o pecado dele na minha vida. Aleluia. Isso é ser longânimo. Se Cristo foi longânimo conosco, por que a gente não pode ser paciente com aqueles que nos afrontam? Por que com o irmão difícil a gente não tem paciência? Porque é muito bom, irmãos. Paulo vai dizer isso a carta aos Romanos. Fazer o bem para quem te faz bem, que mérito tem? Tu morrer por quem te faz, por quem tu ama, é fácil. Te faz bem? Agora, tu morrer por um injusto. Tu fazer por aquele que te fere. Mas é aquele que te machuca. E aí? Isso é difícil. É você tratar bem o teu inimigo.
E tendo ciência que é teu inimigo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Ó, vocês precisam ser o quê? Longânimo. Porque a maior dificuldade da igreja é o quê? Paciência. Com a gente próprio. Vocês terem paciência comigo e eu preciso ter paciência com a igreja. E assim nós vamos caminhando para o céu. Vocês vão me aguentando. Por isso que tem hora que Paulo fala, suportai-vos. Meu irmão, porque o negócio é difícil. Suportai-vos uns aos outros. Paulo podia falar outra palavra, mas ele fala suportar. O que é suportar ali? É um peso em cima, que ele utiliza ali o texto, fazendo pressão para você sair de baixo e abandonar aquele peso. Só que o que Jesus está dizendo, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, tá pesado, tu quer até largar, mas tu não larga, suporta, aguenta, fica firme. Por quê? Tem pessoas que precisam ser o quê? Tratadas por ti. Então, o que é longanimidade? É paciência com pessoas. Eu não consigo ser longânimo com a cadeira, eu não consigo ser longânimo com situações, isso não é longânimo, não é o contexto aqui. O contexto é claro, com pessoas e difíceis. Tá, benignidade. Sentido original, retidão moral ativa. Aí aqui vamos trabalhar, benignidade, sentido bondade, benignidade. Sentido original. Bondade gentil, suave que acolhe, restaura e cura. Trato que não fere. O que seria benignidade aqui no contexto? Pode ir? Amém. Então, o que seria benignidade? Benignidade aqui seria o trato. Não é o sentimento, não é ser bom. Não é isso. Não é ser bom. O que é ser bom hoje, na visão de hoje, uma pessoa ser boa? Uma pessoa passiva, pessoa tranquila, pessoa que vai lá, poxa, pagou um salgado para fulano, pessoa que boa. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é ter ações de bondade, não nesse sentido aqui agora da palavra. A benignidade aqui é eu possuir, na forma de eu trato, é como eu trato o pastor Carlos Henrique. A forma que eu vou tratar o pastor Carlos Henrique, eu trato com amor, eu trato com carinho. Pastor Carlos, aí vão junto. Por isso que Paulo faz uma associação de longanimidade ali, mas com benignidade. Por quê? Suponhamos, posso te usar como exemplo, pastor, me permite? Posso. Imagina que o pastor Carlos Henrique fosse uma pessoa difícil, que não é uma pessoa amável, mas só para a gente montar aqui uma ideia, tá? O pastor Carlos Henrique é uma pessoa difícil, pessoa com temperamento muito forte, uma pessoa que difícil de trato. Pela minha naturalidade humana, o que eu faria com o pastor Carlos Henrique? Me afastaria dele. Só que o pastor Carlos Henrique tem uma história. A gente conhece o pastor Carlos Henrique aqui. Mas quem é o Carlos Henrique desde o seu nascimento até chegar à idade que chegou aqui hoje? Vou dizer que ele tem 25 anos. Vou ajudar ele aqui. Tem 25 anos aqui. Mais novinho. Quais foram as guerras que ele passou? Como foi a vida que ele passou? Como que formou a sua autodefesa? Será que ele foi amado pelos pais? Se não foi amado pelos pais? Será que ele houve um bullying? Enfim, quais foram os traumas que ele viveu sem conhecer a Cristo? Ou até mesmo conhecendo a Cristo, que ele sofreu com a vida. Formou o pastor Carlos Henrique. Ele era uma folhinha em branco, mas a vida foi moldando ele com as guerras que ele viveu. Às vezes não teve escolha, às vezes foi agredido, enfim. Tá? Em alguns casos, houve algum abuso. Formou. E hoje ele tem a dificuldade de relacionamento. Então, ele já é uma pessoa, por uma autoproteção dele, ele criou o quê? Uma estrutura, tá? Ele criou uma estrutura, aqui é tendo um pouco do psiquê, criou uma estrutura de autoproteção. E como que ele se protege? Sendo uma pessoa dura, uma pessoa difícil e uma pessoa que repele. Por quê? Ele tem medo de quê? De estar perto, porque todos que estiveram perto dele o magoaram no passado. O feriram. Então, ele não é assim porque quer. Ele é assim porque situações aconteceram que criou uma estrutura dele criar essa forma de trato. Amém ou não amém? Entendemos isso aqui? Então, ele é difícil. Então, a longanimidade é eu ter paciência com a dificuldade que ele tem. Primeiro, de relacionamento. Segundo, eu preciso curá-lo. Porque ele em Cristo pode carregar isso? Não.
Ele pode carregar essas mágoas? Ele pode carregar esse rancor? Não. Ele precisa ser o quê? Curado. Vamos lá. Cristo pode curar ele? Sim ou não? Sim. Tá, vamos lá. Só que a igreja, ela é um lugar que deveria, e a gente acredita que é, né? Eu não gosto de dizer que a igreja é um hospital, porque o hospital a gente chega doente, fica curado e vai embora. Não tem como isso. Eu tenho como lugar de tratamento, que a gente trata a vida toda. Porque se aqui é só um hospital, você está curado daquela enfermidade, tu mora no hospital? Ninguém quer morar no hospital. A gente passa lá, pega o remédio, ser curado e vamos embora. Mas no lugar que a gente é tratado, a gente fica. E até ajuda. Então tem muito essa visão mais de um lugar que se trata. Então, a igreja deveria ser um lugar que cura. Agora, como que ele vai ser curado? Primeiro, pelo ambiente, por nós, a igreja. Então, nós temos o Ágape, que é uma igreja que escolheu amar. Nós escolhemos amar o pastor Carlos Henrique. 2. Temos a alegria da salvação. 3. Temos a paz. Possuímos a longanimidade. Eu suporto as guerras dele, as aflições dele. Agora, o que é benignidade? Ele vai me tratar com raiva. Ele vai dizer, pastor Manuel, vem lá da praia de Mauá para cá, para a sede. Poxa, fica 2 horas pregando. Meu Deus, ele não sabe que a gente mora no Rio, não? Que no dia seguinte nós temos que trabalhar? Ele falou isso comigo. Aí eu vim lá de Mauá. Como que eu responderia a ele? Poxa, você mora aqui do lado. Daqui a pouquinho vou ter que pegar meu carro e pegar linha vermelha, linha amarela, linha azul, linha verde, para chegar lá na praia de Mauá. Por quê? Ele tratou com brutalidade, com a naturalidade, eu responderia o quê? Mas não. O que é o trato? Meu pastor, que isso? Me perdoa. Poxa vida. Poxa, eu sei que o senhor ficou meio chateado, porque eu passei um pouquinho na hora. Eu prometo que na próxima vez eu vou diminuir o horário. Qual foi o meu trato com ele? Ele veio com o quê? Com raiva. Mas o que eu devolvi a ele? Amor. Vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, mas na 4ª vez, como que ele vai agir? Talvez vai começar a dizer, pô, pastor, sabe por que eu tenho essa atitude? Porque no passado aconteceu isso. Isso é benignidade, é no trato. Isso não pode ser forçado. Isso tem que ser algo que o Espírito tem que produzir em nós. Algo natural. Eu olhar para a alma e, de fato, eu enxergar o quê? A alma. Porque se a gente olhar para aquele que comete o crime, a nosso sentimento é de juízo. Mas qual deve ser o nosso sentimento para aquele que é uma alma? É eu curar através do trato, da forma que eu lhe dou, da forma que eu respondo, da forma que eu me coloco. Então, logo, a benignidade, ela leva ao arrependimento. É o caráter que atrai pelo amor, não pela imposição. Trato que não constrange nem envergonha. Então, é esse ponto que a gente quer fazer. Voltando até mesmo para o texto de Pedro com Jesus. Com Pedro com Jesus. Jesus chega com ele como? Com pão, com peixinho, prepara um ambiente. Expõe ele na frente de todo mundo? Não. Chama no cantinho, toca na ferida. No final daquela conversa, quem é Pedro? Diferente do início da conversa. No início, voltou para trás. No final, está curado. Por quê? Pelo trato. Benignidade. Cuidado por falar. Cuidado no agir. Às vezes a gente às vezes o discurso é até certo, mas a maneira que se faz o discurso que é errado. Às vezes a correção é até correta, é justa e necessária, mas a maneira que se faz é errada, constrange, envergonha, bloqueia o coração. A gente esquece como Paulo ensina. A gente já vai logo para o último. Pega o irmão, já leva para o pastor. Mas o que Paulo ensina? Tu vê teu irmão errado, o que tu faz? Vai até ele. Demonstra o erro dele com carinho, com amor. Aí, se ele não se arrepender, segue-se o contexto de todo o texto. Mas o primeiro você faz o quê? Não, nossa função é tratar e cuidar. Não é botar para fora. É botar para dentro. Quando chega em um nível que está contaminando, aí vamos para outro tipo de assunto. Mas é uma identidade que ele tem que ter. É ter o quê?
bondade, gentil, suave, de que acolhe. Aí a grande pergunta, somos pessoas acolhedoras? Temos paciência com pessoas? Longanimidade. Tá, mas essa paciência é você não se explodir. Mas e por dentro? Como que você tá? Tem gente que confunde longanimidade com domínio próprio. O que é domínio próprio? A tua vontade era fazer. Você se controlou. Isso não é longanimidade, isso não é benignidade. Isso é domínio próprio. Você controlou o teu impulso para você não fazer o errado. Mas por dentro, tu tá destruído. Tu chegar em casa, no primeiro ouvido que te emprestar, tu vai soltar tudo para ele. Isso não é bondade, não é longanimidade e nem benignidade. Isso é domínio próprio. Você não se estourou com a pessoa, mas por dentro você está como? Doido para pegar uma pessoa que presta o ouvido para tu falar tudo. Isso é domínio próprio. Não é longanimidade e nem benignidade. O que é longanimidade? É eu fazer e tá tranquilo. Vou chegar em casa, amor, como foi teu dia? Maravilhoso. Domínio próprio. Amor, qual foi teu dia? Irmão fulano me atribulou. Eu me controlei para não falar isso e isso e isso. Domínio próprio, estou controlando. Mas no meu interior produziu o quê? A vontade de fazer. Isso não é longanimidade. Isso não é benignidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte, por isso que deixa o domínio próprio por último. Porque se tu não conseguir ter tudo, mas pelo menos o último, tu segura aí a onda aí para tu não dar ruim no negócio. Mas ele está falando o quê? Você precisa ser longânimo. Que é eu ter de fato paciência e aquilo não me ferir. O que é ter benignidade? É de fato eu tratar o meu irmão, mesmo que ele não me trate, entendendo que eu sou um agente de cura. Resumindo, o que Paulo está querendo dizer, nós somos agentes de cura dentro da igreja. Tu pode curar ou você pode matar. Depende da forma que você age. Eu escolho ser alguém que cura. E creio que a igreja também escolhe ser alguém que cura e não que fere. Amém ou não amém? Vamos lá. Bondade. Sentido moral ativa. Bondade com espinha dorsal. Que age, corrige, protege o bem. Aí aqui sim. Aqui, irmãos, não é fazer o bem, no sentido de eu vou lá, compro uma cesta básica e distribuo. Tá. Isso é uma ação de bondade. O que Paulo está querendo dizer? Nós temos que ser bom. É algo interno, é algo que eu não consigo ver no sentido de uma atitude, ou comprar uma cesta. Não é esse o sentido que Paulo está querendo dizer. É a minha moral ativa. É o meu caráter. Meu caráter é bom. As minhas ações são boas. É aquele que não se permite se contaminar. Em que sentido? Tem algo acontecendo errado. Eu não vou fazer. Porque a gente confunde aqui a bondade aqui como uma ação de bondade. Não é esse o contexto. O contexto que Paulo está querendo é o seguinte, não que a gente não possa fazer a bondade, não é isso. Mas dependendo de alguns lugares, se você for, existe ação de bondade. O pessoal vai lá, compra a cesta básica e distribui para pessoas que precisam. Mas o dia a dia dele é de bondade? Não. Se tiver que pegar, matar uma vida, mata. Se tiver que bater alguém, bate. Se tiver que reprimir alguém, reprime. A pessoa é boa? Não. Ela teve uma ação de bondade. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, a minha estrutura, o meu caráter tem que ser bom. Então, se tem algo ruim acontecendo, eu não faço parte. Se tem algo que vai prejudicar uma pessoa, eu não faço parte. Eu protejo, eu guardo. Esse é o sentido de bondade. Caminhando para o 7º. A palavra fidelidade aqui tem um sentido de constância, lealdade e confiabilidade. Mais do que crer, é ser digno de confiança. A raiz da palavra de fidelidade aqui, ela tem uma raiz que vem de fé. Então, essa fidelidade aqui está muito baseado na questão da fé que Paulo está querendo dizer. A fidelidade aqui pelo aquilo que eu creio, e nós cremos em Cristo, me faz ser fiel a Cristo. Independente do que eu estou passando. Tá? Vamos entender aqui alguns pontos que Paulo trabalhou já. Paulo trabalhou alegria, independente da situação difícil. Paulo trabalhou paz, independente de situações difíceis. Agora, Paulo está trabalhando aqui fidelidade em ambiente difícil. Só para os irmãos entenderem aqui o contexto. Enquanto Jesus estava curando
multiplicando o pão, apaziguando tempestade, parando o vento, libertando demoniados, o ambiente era favorável? Eu estar perto de Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Para Jesus? Não, para os discípulos, sim ou não? Não. Por quê? Estão sendo perseguidos. As pessoas estão querendo matar Jesus. Tanto é que Jesus, quando vai lá está querendo ir lá para Lázaro, o que eles vão dizer? Vão fazer o que lá? Porque estão querendo nos matar. O ambiente ali não está favorável. Tanto é que se ele fosse favorável, o apóstolo não disse aqui. Por que nós vamos fazer o que lá? Se ele está dormindo, deixa ele acordar sozinho, ué. Chegar uma hora, o sono vai embora, ele vai levantar da cama e vai seguir a vida. Só que eles vão dizer, não, nós temos que ir lá porque ele não está dormindo, morreu. A gente precisa ir lá para poder fazer uma obra lá e o Lázaro ficar em pé. Né? Então, esse é o contexto. Mas mesmo com a situação difícil, antes, aí nós vamos aqui, após Jesus ressuscitar. Quantos que ficam até o dia de Pentecostes? Quantos eram? E quantos que ficam? Porque quando Cristo estava, e a promessa era próximo, muito ficou. O provérbio vai dizer, por tardar a promessa, muitos corações desfalecem. Mas por demora, muitos abandonaram. A palavra fidelidade ali é independente da circunstância, da situação, ser boa, ruim, ou eu me permaneço fiel. É esse o contexto. Eu não preciso ter um ambiente favorável para estar. Eu preciso ter um ambiente, eu preciso ter fé em Cristo, que gere em mim uma fidelidade, que independente do que aconteça, e aqui não vou dizer do que digam, não me corrompe. Trazendo isso para uma questão até mesmo humana aqui, natural, tá? Usando o pastor Samuel que está conosco aqui, eu ser fiel ao pastor Samuel. Porque eu conheço o pastor Samuel. Eu sei o caráter do pastor Samuel. Então não é porque as pessoas vão dizer a respeito dele que vai mudar quem eu penso sobre ele. Fidelidade. Ser fiel. É a mesma coisa que, trazendo uma visão agora espiritual, que Paulo está dizendo para aquela igreja. Igreja, vocês precisam ser fiéis. Mas vão me matar. Seja fiel. Ah, mas vão levar todas as minhas propriedades. Seja fiel. Ah, mas vão me deixar desempregado. Seja fiel. Ah, mas vão me excluir. Seja fiel. Não pode ser mutável. Pela sua fé em Cristo, tem que permanecer firme. Oitavo ponto, para a gente caminhar para o final. Mansidão, sentido original. Força sob controle. Grandeza dominada pelo Espírito. Poder que inclina, não fraqueza. Moisés era o mais manso da terra. E ainda assim libertou Israel. Jesus, manso e humilde de coração. Toda a força sob controle do cavaleiro. O sentido da palavra ali, paites, é como mais ou menos o seguinte. Qual o sentido que Paulo está utilizando ali? Pensa em um animal forte. Vou botar aqui um cavalo. Um cavalo muito forte. Só você entender isso aqui. Só que você começa... Ele tem força. Mas conforme ele vai sendo treinado, ele vai sendo amansado. Tá? Aquele cavalo que um mês antes, que era bravo, depois de um mês que ficou manso, ele perdeu a força? Não. É a mesma força. Mas o que aconteceu agora? É uma força que está sobre controle. Jesus era manso. Mas Jesus tinha poder? Tinha. Mas ele sabia utilizar o poder dele. Por isso que ele é manso. Moisés tinha uma força ali? Tinha. Mas ele sabia usar esta força. Então, tem que dizer, mas eu vou até usar um termo aqui, eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não... Não, calma aí, irmão. Tu é crente e tu é crente. Não tem esse meio termo. Não, sou crente, mas se pisar no meu pé, eu faço e aconteça. Desculpa, então. Vai ter de novo o apelo, vem aqui na frente, aceita Jesus e vamos batizar de novo. Porque essa natureza tem que morrer. Esse crente que nasceu assim vai morrer assim? Não pode. Por quê? A Bíblia nos ensina o quê? Transformação de caráter, de ideia, de pensamento. É metanoia. É transformação.
Se não há uma transformação, mas é mais ou menos assim, em todas as áreas Jesus pode mexer, mas nessa aqui não existe isso. Ou tu entrega a chave da casa para Jesus, Jesus faz tudo que tem que ser feito, ou não funciona assim. Eu não posso ser crente 50% e ímpio 50%. Não tem como, não cabe. E é isso que Paulo está querendo dizer. Olha, igreja, vocês têm que ser manso. Mas estão falando isso. Vocês têm que ser manso. Mas então, você pode, mas não vai fazer. Esse é o mais interessante, porque quem não pode dizer que é manso, isso não é mansidão. Isso é falta de força, falta de poder. Agora, o que é ser manso? É eu ter condições de fazer, poder para fazer, mas eu opto em não fazer. É isso. É mais ou menos Jesus, não, é Jesus diante de todos os juízes que se colocaram diante dele para ele ir para a cruz, e o Pilatos diz assim, olha, eu tenho poder. Ele vai dizer, aí Jesus responde o que para eles? Opa, calma aí. Não mistura as coisas não. Sou manso, sou tranquilo, mas o poder que foi lhe dado, com um propósito. Porque se eu orar para o meu pai aqui agora, vai descer um montão de anjo aqui. Tudo com espada, tudo em cima de uma carruagem, e resolve isso aqui rápido. O que Jesus está dizendo para ele? Olha, eu tenho poder, mas diante de um propósito, eu não estou utilizando esse poder. Por quê? Eu preciso ir para a cruz. E eu vou para a cruz. E eu vou resgatar a humanidade. Mas eu tenho poder. Na cruz, vamos para a cruz, mansidão. O que está dizendo o ladrão de um lado, o malfeitor? Se tu és filho de Deus, desce, e desce a gente também junto com o Senhor. Aí o que o outro do lado vai fazer? Não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse aí é um justo homem. Senhor, quando entrar lá no teu reino, lembra de mim. Olha que é mansidão. Um afrontou. Jesus fez o quê? Mandou um raio em cima da cabeça do indivíduo. Chegou lá no céu e falou, pai, tinha um rapaz do meu lado lá que, se não fosse a cruz ali, agora eu estou aqui em cima, vai lá e resolve esse problema para mim lá. Foi isso que Jesus fez? Não. Mas e com outros? Jesus se manifestou? Sim, como? Ainda hoje. Estarás comigo aonde? No paraíso. Então, nós temos força. Mas a maior força que demonstramos é quando nós não utilizamos ela através da ira, da raiva, do nervosismo, até mesmo do ódio. É isso que é mansidão. É eu ter força e poder para fazer, mas eu não faço. Eu não faço e não fico mal porque não fiz também não. Porque isso aí é se trajar de covardia. Tu não fez e está tudo certo. Isso não te machuca. Isso não te faz mal. Tu não vai deixar de dormir porque tu não fez aquilo, ou não falou aquela palavra, ou respondeu daquela maneira. Não, tu é manso. Por quê? Porque não vale a pena. Amém ou não amém? Concluindo. Domínio próprio. Sentido original. Autogoverno das paixões e dos impulsos. Força interior. Que ordena a vida pelo Espírito. Ele fecha com isso. O que é o domínio próprio, irmãos? E aqui nós não podemos confundir com tudo que foi dito aí em cima. Tem gente que não tem mansidão, mas tem domínio próprio. Tem gente que não é longânimo, não é benigno, mas tem domínio próprio. Teve um caso que uma irmã testemunhou quando nós estávamos dando essas aulas, no estudo lá na Figueira. Ela disse o seguinte, chegou um cliente lá, pastor, um cliente muito nervoso. Ela começou a falar. Nós estávamos falando sobre longanimidade. Aí ela falou assim, mas a minha vontade, pastor, era falar isso, mais aquilo outro, mas eu não falei, pastor. Dei a paz para ele, falei, vai na paz de Cristo. Pastor, sou uma pessoa longânima. Eu falei, não, irmã, só tem domínio próprio. Ela, mas por quê? Porque isso não é longanimidade. Porque no teu coração brotou o desejo. E se botou o desejo, você controlou ele. Então, se você controlou, não é longanimidade. Porque eu tenho certeza que quando ela chegou em casa,
e sentou na mesa para jantar com o teu esposo, a senhora falou isso, ela falou, falei, então. Brotou, nasceu. Se nasceu, nasceu à vontade. Se nasceu à vontade, já não é mais longânimo, não é mais benigno, não é mais manso. Sabe o que é isso aí? Domínio próprio. Porque teve a vontade de fazer, mas você não fez. Mas nasceu. O que Paulo está trabalhando, para nós fecharmos esse estudo aqui, é tratar o nosso caráter interior. Mas se você não conseguiu chegar nesse estágio, mas pelo menos o domínio próprio tu tem que ter. É auto se controlar. Falar tudo que vem na mente, irmãos, não é ser sincero, é ser mal educado. Eu falo mesmo, desculpa, é falta de educação e está ferindo. Deus nos deu condições, sabedoria, para nós administrarmos os nossos sentimentos. E eu quero fechar esse estudo. Paulo trabalha muito sobre sentimentos e emoções. E hoje é muito potencializado na sociedade que a gente vive hoje, aos desejos, às emoções e às vontades. Só que quando a gente é pequeno, mãe e papai ensinam uma coisa bem forte para a gente. Nem tudo que a gente quer, a gente pode ter. Então nós temos que tomar muito cuidado disso. As nossas emoções não podem nos reger. Nós vivemos uma sociedade hoje enfraquecida, ferida, adoecida, com grandes síndromes, e aqui não estou questionando quem sofre, só quem vive sabe, né, o que é ter uma depressão, o que é ter uma ansiedade, o que é ter algum estresse, né? Não estou aqui criticando. Cada um que vive sabe a dor e a dificuldade que é. Para alguns pode ser bobeira, mas para quem vive é uma dor ruim. E para a família que tem uma pessoa nesse quadro também é muito difícil, né? Mas isso tudo tem acontecido porque as emoções e as vontades têm sido muito valorizadas e não muita razão. Então, o que a gente precisa ter hoje é isso. Pastor, eu tenho vontade, mas então, eu tinha vontade de ser juiz, mas Deus não me permitiu que fosse. Eu vou fazer o quê? Ficar frustrado, revoltado? Não. Deus me fez ser contador. Glória a Deus por isso. Então, cada um de nós temos que saber lidar com as nossas emoções e nossas vontades. Nem sempre quem está do teu lado aí, essa pessoa bonita, bela que Deus colocou do teu lado aí hoje, vai fazer o que você quer, vai falar o que você quer. E está tudo bem com isso. Nem sempre o pastor Samuel vai dizer sim para mim. Tem hora que vai dizer não. E está tudo bem com isso. E tem horas que você vai dizer sim e vai dizer não. E também está tudo bem com isso. Nós temos que aprender a controlar as nossas emoções. E eu fecho aqui. E agora eu prometo que fecho de verdade. A gente precisa, irmãos, aprender a lidar com pessoas. Igreja é composta por pessoas. O que faz a igreja funcionar, primeiramente, é o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é indiscutível. Mas esta igreja sem pessoas se torna só um lugar. Com cadeiras, com som, com ar, com microfone. Mas se não tiver quem fale, e não tiver quem o escute, qual o sentido de estarmos aqui? Claramente aqui, não estou aqui anulando a presença do Espírito Santo, jamais. Ele é o centro e a riqueza principal, a maior herança da igreja é Deus. Mas nós precisamos de pessoas. Então, se nós queremos uma igreja que está em expansão, uma igreja que cresça, uma igreja que floresça, uma igreja que se multiplica, precisamos ter o fruto do Espírito e aprender a lidar com pessoas. Porque são essas pessoas que vão trazer mais pessoas e mais pessoas. E eu creio que essa igreja vai ficar pequena por aquilo que Deus irá fazer em nosso meio. Quem crê nisso aqui comigo aqui? Então, essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem gostou do estudo ministrado pelo pastor Emanuel Apostólico, diga glória a Deus. Fechamos com chave de ouro, hein? Muito boa. E eu estava aqui observando o pastor Emanuel falar sobre domínio próprio, encrateia. Depois, irmãos, mas eu vou olhar no Google, o Espírito Santo vai ficar chateado, eu vou olhar no Gemini, né? Gemini, ChatGPT. Irmãos, parem de bobeira. Podem vasculhar quantas vezes quiserem nos sites de procura. Eu estudo com Bíblia, minha esposa ali sabe, computador, e quando eu tenho alguma dúvida, eu estou lendo agora a Peshitta. Quem já ouviu falar da Peshitta aqui? Quem já ouviu falar da Peshitta? Peshitta. A Peshitta
eu já estou finalizando o Êxodo. A Peshitta e a Bíblia é aramaico. Então, tem muitas traduções. Eu não falo aramaico, tem muitas traduções em aramaico que você vai lá no ChatGPT, no Google. Então, procurem, estudem, alcancem. E eu estava aqui, por que eu estou falando isso? Porque eu estava aqui olhando o pastor Emanuel falar sobre o domínio próprio. Essa palavra encrateia, ela tem um sentido muito profundo, irmãos. Quem é antigo aqui em Todos Santos sabe que eu tinha 176 quilos. Eu pesava 176 quilos. E quando eu fui para a maca de cirurgia, para fazer a bariátrica bypass living, me deu muito medo. E eu lembro que a minha esposa me acompanhou, eu estava num hall, quieto, e pedindo confirmação, que eu já estava desistindo de fazer a cirurgia. Quando o Espírito Santo se aproximou perto de mim e falou assim: eu te dei o fruto do Espírito, e dentro dele, domínio próprio. Por quê? Eu ia operar o estômago, mas a cabeça estava pensando em feijoada, churrasco, né? Como é que eu vou cortar esse negócio e comer quantidade? E o domínio próprio me trouxe, irmãos, essa propriedade de espírito. Olha, isso aqui é muito forte, encrateia, ela realmente te blinda. Está aqui a Josélia e a Isabela, minha filha. Quantas vezes eu paro no drive-thru daqui dos fast food aqui eu posso citar McDonald's, Burger King, pergunta a ela se compra para mim. Eu não consigo comprar, porque quando eu chego para comprar, o Espírito me dá domínio próprio. Eu falo assim: não, é só para Henrique e Isabela, ou de vez em quando para a Josélia. Domínio próprio. Quantas vezes você já sentiu vontade até de falar uma palavra torpe, brigar com alguém, e aquele domínio vem e fala assim: opa, você está sob um controle do mundo espiritual por ter o fruto do Espírito dentro de você. Aleluia. Peça ao Senhor, irmãos. Quem tem fruto do Espírito aqui? Eu tenho. Eu sei que a maioria, todos nós temos um fruto do Espírito, seja com amor, alegria, com paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão ou domínio próprio. Pastor, existe alguém que tem todos os gomos do fruto do Espírito? Não. O único na terra que veio e que teve todos por completo chama-se Jesus de Nazaré. Agora, cada um de nós, alguns têm 2, alguns têm 3, alguns têm 4, alguns só têm 1. Né? O Paulo vai dizer: o que adianta? Dá cambalhota falando poder, profetiza, pula, vai para não sei para onde, mas se não tem uma coisa chamada, aí ele vai dizer: ora, existe a fé, olha só, a esperança e o amor, mas o maior deles é e aí vai lá para o Novo Testamento, Jesus abole todo mundo e fala assim: olha, o maior mandamento é amar o próximo como a si. Quem se ama aí, irmãos? Josélia, eu te amo, viu? Isabela, eu te amo, viu? Pastor Carlos Henrique, eu te amo. Pastor Carlos, eu te amo. Manuel, eu te amo. Pastor Célio, que está nos assistindo, eu te amo. Irmãos, eu amo vocês. São atribuições do fruto do Espírito. Pega na mão de alguém e fala assim: eu te amo. Adalberto, eu te amo. Adalberto está bonito, de gravata azul. Presbítero Carlos, lá do Jacarezinho 3, futuro pastor, eu te amo. Vancler, eu te amo. Aguinaldo, eu te amo. Pastor Ailton, eu te amo. Pastor Leonardo, grande pregador da palavra, eu te amo. Pastor Eli Cardoso, esposa, está lá na Batista Atitude, meu pastor, meu primo, eu te amo. Jefferson, eu te amo. Porteiro, irmão, fica de pé, por favor, dê um abraço a uma pessoa que está só e fala assim: ó, eu te amo, irmão, eu te amo. Jesus pode voltar hoje. Se você não estiver amando, você pode ficar, mas se você amar com sinceridade, perdoar, amar, abraçar, estar, aleluia, isso. Irmã Ivanilda, eu te amo. Irmã Neide, eu te amo. Irmãs, eu amo vocês. Tia Enilda, olha, eu amo todos vocês, aleluia, porque quem nos amou primeiro foi o Senhor. Aleluia. Vem cá, grande homem de Deus, presbítero Carlos, líder da nossa congregação Jacarezinho 3, vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas, e o conjunto Rainha Esté vai estar louvando ao Senhor. Amém? Todos de pé, em nome de Jesus.
pastor Emanuel. Isso, pastor Carlos. Me dá um abraço aqui. Isso, bonitão, isso. Pastor Carlos. Amado, eu saúdo os santos com a santa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo os santos com a santa gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Agora sim, oramos. Senhor meu Deus e eterno Pai, em cuja presença, Senhor, aqui nos encontramos nesta noite, para te agradecer, ó Deus, por esta rica oportunidade, o qual tu nos concede de passar por estas portas e neste lugar sentir a tua presença. Pai, agora será tirado dízimo e oferta para a manutenção da tua casa. Aí estão os teus servos, as tuas servas como vão contribuir, os que não vão, Senhor. Senhor, eu quero crer que estão desempregados, mas eu quero crer nesta noite que tu, Senhor, de abrir porta onde não há porta, para que os teus servos passem por ela, Senhor. Abençoa nesta noite, é o que eu lhe peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Conjunto Raíssa. O conjunto Raíssa sauda a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Pode soltar, Jefferson. Elevarei meus olhos para os montes, olharei. O Senhor virá.
Conjunto Raiz cega essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pastor Cláudio, tem movimento? Tem não, né? Amém. Então fique de pé, irmãos. São 20 horas e 46 minutos. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nessa noite, informando que na semana temos trabalhos aqui na Matriz e no próximo domingo teremos aqui a nossa Santa Ceia. Já vou avisando, nós tivemos uma conversa, eu, o pastor Emanuel, sobre a questão de organização de alguns cultos, dentre eles a Santa Ceia. Ela está preposta a iniciarmos no horário e também finalizarmos no horário. O horário, ele é fundamental. Haja vista salvaguarda quando o Espírito, que tem um controle do tempo, ele faz da maneira e vem fazer da maneira que ele quiser. Se ele quiser tomar a igreja aqui e deixarmos todos aqui coesos no Espírito, e pode levar 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, eu vou ficar satisfeitíssimo e a gente vai. Mas quanto a isso, de 9 a no máximo meio-dia, dando a bênção apostólica para liberar os amados irmãos. Amém? Amém? Convido aqui com muito carinho o pastor Eli Cardoso. Vem cá, Eli. Vem cá. Ah, é? Então tá bom. Então depois vem cá que seu primo quer te dar um abraço, viu? Então, pastor Carlos, vem cá, pastor Carlos. Eu ia fazer isso no primeiro domingo, mas já vou adiantar para os irmãos. Pastor Carlos e a irmã Denise, pastor Américo, juntamente com a irmã Cláudia, são os novos líderes da ADTS Irajá, tá? Então, orem, porque o pastor Jefferson, inclusive, quer justificar a ausência do pastor Célio, que tomou uma vacina hoje, e realmente essa vacina ela muda um pouco o comportamento, então deixamos eles stand-by para estar conosco aqui no primeiro domingo. Pastor Mel, que foi resolver um problema e fazer 2 visitas na DTS Manhuaçu, e o pastor Jefferson esteve hoje praticamente o dia todo resolvendo a questão de documentos da nova filial em Irajá, mas não vou dar detalhes, e assim que fechar eu conto mais detalhes, né, pastor? É verdade. Sim ou não? Sim. Então, pastor Carlos orando para nós irmos para a nossa casa, em nome de Jesus. Saúde e eleita, capaz do Senhor. Altíssimo Deus, soberano Pai, leva-nos em paz em todo diga. Amém. Orando com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança por todo santo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Amém. Quem gostou mais uma vez da palavra ministrada pelo pastor Emanuel e da sua digníssima esposa Desirê, que ali está, diga glória a Deus. E quem já foi na Praia do Mauá? Quem já foi aqui na DTS Praia do Mar? É uma igreja linda, uma igreja plano piloto, e tem muita coisa para acontecer, né, pastor? Visite lá e vai ser uma grande bênção. Eu lembro da Desirê, recatada, quietinha lá atrás, e hoje é uma grande líder para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ao casal, a Manuzinha também. A Manu não veio, né? Ficou, né? Que Deus abençoe. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Quem crê, acredita e espera a volta de Jesus, digamos: beijo no coração. Vão comer pizza, comer churrasco, vão jantar, vão participar do final do dia. Que Deus abençoe abundantemente.